falar de um resultado frustrante, né, Lédio? Eu falei aqui no começo do programa, eu imaginava a primeira vez em 2025 com o Brasil saindo de uma data FIFA com 100% de aproveitamento, muito pelo que fez contra Senegal e pela manutenção de boa parte desse time, mas foi um jogo bem abaixo também, né? O Brasil fez um gol de pênalti, teve a oportunidade até de virar o jogo em outra penalidade, mas saiu de campo com empate. Tudo bem? Bem-vindos. Tudo bem, Bené, meu amigo Eric, Grafa. Cara, eu acho que, eu até entendo o termo frustrante, mas, cara, eu acho que esses amistosos servem para testar mesmo. E, na verdade, é bom você testar contra times que têm ambição. Para a Tunísia, o jogo de hoje era uma decisão. Eles já haviam jogado 2 vezes contra o Brasil, tomaram 2 goleadas. Então, cara, eles comemoraram muito no final. Foi um empate histórico para eles, foi um resultado histórico. E normalmente é difícil você ganhar da Tunísia. A Tunísia jogou 36 jogos no ciclo da Copa. Em 18, 50% ele não tomou gol. Não tomou gol. Na Copa de 2022, ele foi eliminado na fase de grupo. Só tomou um gol. Só tomou gol da Austrália. Não tomou gol da Dinamarca, não tomou gol da França. Venceu a França, inclusive, né? Venceu a França. Nas eliminatórias não tomou gol. Então é um time que ele pode não fazer muito gol, mas ele se defende muito bom. E é bom esse tipo de teste para a seleção brasileira. Você ser exigida contra um time que sabe se defender. Hoje marcou forte, marcou pesado o tempo inteiro. A seleção me parecia um pouco desgastada também, acho que individualmente fazendo um jogo abaixo, Matheus Cunha, Vinícius, os próprios volantes foram muito mais efetivos contra o Senegal, que é melhor, tem um time melhor do que a Tunísia, mas o Senegal, acho que, eu estava até conversando com o Eric, que parece ter entrado com uma certa empáfia no jogo, e demorou a entrar demais na partida, o Brasil atropelou no primeiro tempo. A Tunísia não, cara. No primeiro tempo ela correu muito, se impôs contra a seleção, por mais que a seleção tenha equilibrado depois do jogo. Agora, no segundo tempo, não, ela cansou, se fechou e aí mostrou seu repertório defensivo. Eu achei um teste bom. Acho que a atuação do Brasil foi frustrante? Foi frustrante, mas o resultado eu acho que nem tanto. Eu acho que amistoso serve para isso, não é só para dar goleada, não. É para corrigir, para observar erros e depois tentar corrigir a tempo. É para isso que serve amistoso. Se você pegar amistoso só para ganhar de 10-0 de todo mundo, entendeu? Chega na hora, você acha que está tudo certo e você vai ver um monte de brecha aí que podia ter sido reparado a tempo. Serviu para mostrar que o VAR na Europa erra também, né? Porque não foi nada, né? Que o VAR na Europa erra também, né? Eu, sinceramente... Generoso. Porque esse pênalti aí não foi nada, né? Eu achei que não foi nada. Eu achei que não foi nada. O outro foi, né? O segundo Cara, eu foi. acho que se fosse pênalti aí era pela falta embaixo, não pela foi mão. Um bololô ali, mas... Não pela mão. Eu, sinceramente, para mim o jogador... Se marca um desse no Campeonato Brasileiro num jogo à vera, dá polícia no jogo. É uma hora de estar na área só para falar do lance. Exatamente, cara. Exatamente. Paulo Nunes, meu ídolo, boa noite, bem-vindo ao Tá Na Área. Foram 3 mudanças em relação ao jogo ao time titular do jogo contra Senegal e agora para esse jogo contra a Tunísia. As mudanças nas laterais, que são posições que a gente ainda tem interrogações, né? A gente ainda não tem aquelas confirmações. Hoje começaram jogando o Wesley e o Caio Henrique, saíram, né? O Gabriel Magalhães, então o Militão foi deslocado para a zaga e o Alexandro também não jogou. E no gol, a mudança do Ederson pelo Bento. Para você ficou a sensação de que dava para ter observado mais alguém? E aí não só falando do time titular, até alguns jogadores entraram no segundo tempo, o Fabinho, um jogador que estava longe há algum tempo. Para você ficou aquela sensação de que dava para ter observado melhor alguém? Tem o Vitor Roque, inclusive, que sofre esse segundo pênalti da seleção brasileira. Como que você enxergou esse último teste de 2025 para o Carlo Ancelotti? Boa noite, Bené, Grafa, Eric. Boa noite a todos. Eu vou começar primeiro pelo copo vazio, né? O Lédio que gosta de falar muito do copo vazio. E eu vou começar hoje, porque eu vim empolgado para fazer esse jogo. E me decepcionei, assim, com a atuação de vários jogadores. É óbvio, eu tô com o Eric, eu acho que o desgaste físico a seleção sentiu, a perna não estava igual que estava com o Senegal, e pelo outro lado, o time da Tunísia, especialmente no primeiro tempo, correu muito, ela acelerou o jogo o tempo todo, com transições rápidas. Eu acho que a seleção sentiu isso que você falou agora. Eu acho que os 2 laterais que entraram não foram bem, tanto o Wesley do lado direito como o Caio Henrique do lado esquerdo. Não conseguiram aguentar a correria dos jogadores da Tunísia, tiveram dificuldade de correr para trás, a seleção, isso não tinha acontecido no primeiro jogo. Eu acho que alguns jogadores bem abaixo, aí pode ser o desgaste físico, ou a equipe da Tunísia que realmente não deixou a seleção brasileira jogar.
O Casemiro, para mim, foi abaixo. O Bruno Guimarães, então. Para mim, o jogador que apresentou o futebol, que apresentou contra o Senegal, foi o Estevão. Continuou na sua pegada, no seu ritmo. E não gostei muito também, né, dessa transição defensiva da seleção. A seleção teve dificuldades. No segundo tempo, a Tunísia claramente cansou o desgaste. Eu até brinquei com o Led. Será que ela vai aguentar até quanto correr desse jeito? E o treinador deixou demorou a mexer, deixou até praticamente metade do primeiro tempo para frente. Aí a seleção também pelas mudanças. Eu queria ver o Juba. No lugar do Caio Henrique. Eu acho que faltou ele, mas eu acho que nas outras mudanças o Ancelotti quis ver mesmo. Vitor Roque, o Fabinho, né, que são jogadores que foram convocados agora. Provavelmente vai ter a única chance na seleção brasileira. Mas eu me decepcionei um pouco não com o resultado, mas com o jogo em si da seleção. Eu acho que com o jogo foi bem abaixo daquilo do esperado, né? Para fazer um segundo jogo bem. Tempo que a gente não faz 2 jogos bem. Sim. Né? Acho que mais do que o resultado é isso. Mais mesmo. o resultado, né? 2 jogos assim importantes, mas no final, se você for analisar friamente no final dessa última data FIFA, foi bom. Foi bom porque o primeiro jogo eu gostei muito. Eu acho que a gente já tem, né, Eric, uma cara de um time, sim, pelo menos, de Copa do Mundo, né? A gente, quando colocava aqui no Tá Na Área aquele campinho com os 11, claro, acho que as laterais ainda são, de certa forma, até problemáticas em relação à convocação, de a gente saber quais são os titulares e os reservas, mas acho que, como um todo, a gente já tem mais ou menos esse time montado para a Copa do Mundo do ano que vem, né? Não, e a prova, Bené, do que você está falando, eu não sei se o Led e o Paulo concordam comigo, Grafa também você, que eu acho que, na média, foi a melhor data FIFA sob o comando do Ancelotti. Se você for olhar os 2 jogos e tirar uma média, foi assim, um jogo muito bom contra o Senegal e hoje, assim, apesar do resultado, a gente fica meio chateado, mas assim, foi um jogo duro, difícil. Foi testado, pô. Teste de Copa do Mundo, assim. Provavelmente o Brasil enfrentaria ou vai enfrentar times assim e que vai ter dificuldade na Copa também. Então, na média, eu acho que foi a melhor data FIFA sob o comando do Ancelotti. Agora, e por que eu acho? Porque ele repetiu o time. De um jogo para o outro, como disse o Grafa, mudou aqui, mudou ali, um lateral, o outro e tal. O goleiro, a gente não conta muito, mais os 10 de linha ali. Até porque o goleiro titular mesmo não estava nem à disposição. Não estava, exatamente, né, é o Alisson. Então, eu acho que essa coisa do padrão já fez com que a seleção tivesse 2 testes mais difíceis e conseguiu, na média, pelo menos na minha opinião, se sair melhor do que nas outras datas FIFA. Eu queria só fazer uma pergunta, botar um assunto aqui no meio para vocês, eu não sei, que é uma coisa que está me incomodando, assim. Eu ainda não estou conseguindo sentir firmeza naquela posição do Matheus Cunha, cara, assim. Não é um... Ainda não me deu a certeza de que ele tem que ser esse jogador ali. Porque ele é um cara que vai ter que fazer gol, porque é uma posição de centroavante e que tem que voltar, tem que fazer o jogo andar também com os outros caras que têm mais mobilidade, ou se for o Estevão, Rafinha, Vini, Rodrigo... E assim, eu ainda não vi esse... Assim, o Matheus é um ótimo jogador, tá? Mas eu ainda não senti essa confiança toda de que ele é o cara pra estar nessa posição, sabe? Não sei o que vocês pensam. Eu até acho que o Matheus Cunha está garantido na Copa. Se nada fora dos planos acontecer, se não tiver lesão, claro, a gente imagina que tecnicamente ele está entre os 26 convocados. Mas também não é aquele jogador que está cravado no time titular, né? Esse cara que jogar, ele tem que empurrar a bola para dentro, sim, cara. É uma função que vai exigir dele fazer gol. Eu entendo e concordo com o que diz o Eric, mas eu vejo ele como titular porque ele joga todas, cara. Ele não fica de fora de nenhuma. E ao mesmo tempo o Ancelotti não bota, por exemplo, o João Pedro para ter uma sequência. Pois é, né? O Richarlison dessa vez não entrou em nenhum jogo, né? Ele foi e não entrou. O João Pedro hoje não entrou. E jogou pouco também contra o Senegal. Jogou pouco mais contra na o Senegal. Parte do meio. Até hoje, a gente teve um debate no pré-jogo, até com o Brizola participando, sobre quem sairia para a entrada do Rafinha, quando o Rafinha estivesse pronto. E o Brizola acha que vai ser o Estevão. Eu acho que não vai ser o Estevão. Estevão não sai mais, não. Eu acho que vai ser o Estevão. Eu acho que vai ser difícil tirar o Estevão. E outra coisa... Eu tiraria o Rodrigo. E eu o Matheus Cunha. E até porque a gente não vai ser outra Copa do Mundo. Matheus Cunha, se continuar jogando assim, hoje jogou muito pouco. Eu acho que mas dá para montar um ataque por características desses 4 jogadores? Com Vini, Rodrigo, Rafinha e Estevão? Não falta aquele jogador, o 9? Se for o Matheus Cunha, pelo amor de Deus, começar outra Copa do Mundo, ter que ficar falando do centroavante, que ele não faz gol, mas ele marca bem, ele volta para recompor, é absurdo de novo, né? A gente já passou por isso várias vezes. Eu gosto do Matheus Cunha, eu acho que ele fez um primeiro jogo com o Senegal importantíssimo, mas eu tô com o Eric. O cara é 9, cara. Vai chegar um momento que nós aqui vamos começar a cobrar, porque a bola...
o passe não entra, o gol não entra, e ele não aparece nesse jogo mesmo. Hoje ele teve até uma oportunidade, mas ele aparece pouco para finalizar. Ele não dá a continuidade na jogada. Então, assim, eu acho que ainda falta alguma coisa. Se vai ser o Rafinha ali, ou alguém entrando por dentro, o Rafinha fazendo um falso 9, 10, eu não sei. Mas eu acho que ainda... Nós temos tempo ainda, né? Eu acho que pelo que o João Pedro... Para jogar com 9, a bola tem que chegar. E esse esquema de jogo da seleção brasileira não favorece camisa 9. O Estevão tá jogando bem, tá marcando gols. O Vini Júnior não marca gols em alguns jogos. E não é só o Matheus Cunha, os outros atacantes também. Exceção do Estevão. Só o Estevão que vem marcando gols. O Matheus fez um gol só na Premier League até agora. Então, até agora fez um gol na O Vini Júnior também não faz tantos gols. Ele joga dessa maneira no Manchester. Ele joga dessa maneira vindo de trás. Só que é um time diferente, que ele treina todo dia com os caras, tá com os caras todos os dias. A tendência é que ele melhore, que ele evolua. Mas esse sistema de jogo que a seleção joga hoje para centroavante... Não é fácil jogar, não. Não chega a bola trabalhada pro centroavante, aquela para finalizar. A gente não vê um atacante do Brasil finalizar 4, 5 vezes no gol no jogo. Vitor Roque hoje não teve uma chance também. E a gente tem Vinícius Júnior, a gente tem Estevão, a gente tem os melhores pontos do futebol brasileiro e mundial, e a gente não consegue municiar os nossos atacantes. Então, mas pelo que, por exemplo... eu acho que o João Pedro merecia uma sequência que o Matheus Cunha teve. E o João Pedro não teve essa sequência, né? O que a gente viu ele fazer no Chelsea, na Copa do Mundo, e como ele está jogando agora, ele joga com outro atacante do lado, que é o Dilap. Ele tem jogado assim, como segundo João atacante. Pedro. E assim, eu acho que o João, em termos de técnica, ele ainda tem a técnica, não sei se vocês concordam, mais até apurada do que a do Matheus Cunha. E acho que ele tem esse faro de goleador também mais apurado do que o Matheus Cunha. Então, eu acho que é uma questão de sequência. O João Pedro merecia uma sequência maior. Porque eu acho que o que ele vem apresentando no Chelsea permitiria a gente exigir uma sequência maior dele na seleção. Eu acho que até ampliando a análise, falta ao Matheus Cunha, não sei se vocês concordam comigo, mais momentos de protagonismo. Eu acho que nos clubes, na própria seleção brasileira, né? Acho que falta esse momento que, pelo menos com o João Pedro, é um recorte pequeno, mas é a Copa do Mundo de clubes. João Pedro muda a história do campeonato quando ele chega no Chelsea. Ele está se transformando num jogador tático, né? E aí vai ficar nessa situação de novo. Mas ele pode mais. Ele não faz gol, mas ele volta para marcar, ele constrói. E assim, o que você está falando de João Pedro, o cara que joga naquela posição, o Grafa tá aí, ué. O cara que joga nessa posição, ele tem que ter fome de gol. A bola vai chegar pouco aqui, mas uma ou duas que chegarem, ele tem que estar pronto. A bola passa lá na frente. E vai ter jogo que só vai aparecer um. Exatamente, a bola. É de o time todo. O jogo de Copa do Mundo é mais provável que seja assim. Comparando contra a Turquia na semifinal, uma bola o Ronaldo pegou de bico. Não estamos comparando o jogador nem equiparando nada. Mas assim, é isso, é situação de jogo. Mas o João Pedro também é visto, inclusive pelo Maresca, como segundo atacante, não como centroavante, entendeu? Um jogador que se movimenta. Posso fazer uma pergunta para vocês, já? No rastro do Eric, por que vocês acharam que o Estevão não bateu o pênalti? O cara dá uma aula numa cobrança de pênalti, faz o gol do jeito que ele fez. Aí tem a segunda cobrança, na reta final do jogo, o Ancelotti, pelo jeito, resolveu testar o Paquetá. Me chamou a atenção, inclusive... É outro jogador que estava com a bola, né, o Marquinhos? É outro jogador que estava segurando a bola. É o Marquinhos que vai comunicar os jogadores. Segurando a bola. Na entrevista ele falou, fui consultar o Ancelotti falou que queria ver o Paquetá. Nesse ciclo do Ancelotti, ele já bateu um pênalti, não já, o Paquetá, e fez um gol? Eu tô querendo me lembrar aqui, não teve... Lembro de um pênalti que ele perdeu, né? Se eu não me engano, ele bate na Copa América aí com o Dorival no ano mas passado. Mas agora, nesse ciclo, não teve nenhum que o Paquetá tenha cobrado? Eliminatórias. É no Maracanã que ele marca gol? Contra o Chile. Maracanã ele não marca teve gol. Pênalti nesse jogo contra o Chile. Não tô lembrando. Não foi de pênalti, não. Acho que foi de bola rolando, não foi? Mas até para falar sobre as escolhas... Tem uma questão de hierarquia aí, talvez, Lédio. Não, e aí falando nisso, por que não a hierarquia do primeiro pênalti? Sim, também. Porque o Estevão é um jogador titular recente dessa seleção. Ele tá pegando tudo. Sim, bateu mas no Chelsea outro dia na Champions League. a seleção tem Vini Júnior e Rodrigo. Se a gente falar de hierarquia... O Enzo Fernandes deu a bola pro Estevão bater na Champions, né? Tava 3-0, né? O jogo já estava definido. Mas hoje a gente falar 0-1 e ele bateu, né? Se a gente falar de hierarquia, Rodrigo e Vini Júnior estariam à frente também, não? Também, sim. São jogadores que já cobraram pênaltis. Agora o Vini não seja um grande cobrador de pênalti, né? Não, mas quer bater sempre, né? O Estevão... Pelo menos no Real Madrid ele quer bater. O Estevão perdeu o pênalti aqui no futebol brasileiro também. Mas é normal. Quem vem batendo pênalti é o Rafinha, né? O Rafinha, esse eu acho que é o cobrador oficial e até, né, para falar também, eu acho improvável que o Rafinha não volte ao time como titular. Acho que pesou bastante a hierarquia do tempo de seleção. O Paquetá já foi titular, hoje em dia não é mais, tá voltando para a seleção, é um jogador importante. O Paquetá é bem tecnicamente, fisicamente, ele tem condições de ser titular e de ser um líder dentro de campo.
Mas eu assim, no meu entendimento também, acho que o Estevão poderia ter batido o pênalti. E não é só porque o Paquetá errou, não. O Paquetá poderia ter marcado o gol, a gente não poderia nem estar discutindo isso. Sim, sim. Mas eu acho que pelo momento dele, por ser o artilheiro da seleção na era Ancelotti, ele poderia ter batido. E o Juba não foi testado. Sim. Algo que a gente até imaginava, né? Nessa data FIFA, em relação à última, Lédio, você trabalhou num jogo da Coreia, eu trabalhei no jogo do Japão, né? Só o João Gomes não teve minutos. Agora só o Juba. Agora teve o Richarlison também não teve minutos. Richarlison não teve. E o Juba. E o Juba. Mas alguém? E o John, né? O John. O goleiro e tal. O John. E a informação chega que o Paquetá realmente bateu o pênalti na Copa América. Copa América, Ele né? fez um dos gols da goleada por 4-1 sobre a seleção paraguaia. E aí o treinador entende, né? Ele que toma a decisão e como o Grafa disse, né, Paulo? Perdeu, a gente está falando, o motivo né, desse debate, mas realmente Não, não é questão de perder, mas a questão é que o garoto fez um gol, bateu o pênalti, bateu bem demais. E ele mostrou personalidade. Provavelmente, se ele pegar a bola e falar assim, então bate você. Mas ele estava lá dentro para bater de novo. A ordem veio lá de fora. A questão não é o Paquetá bater, é o Estevão não bater. Não faz sentido, né? Bate bem, a gente sabe. Ele hoje foi infeliz, mas é um bom batedor. Eu acho que o Ancelotti usa muito situações de jogo para fazer uma boa gestão de grupo. Por exemplo, ele pôs o Bento hoje, que não foi bem no jogo contra o Japão. Aí ele deu mais uma chance. E hoje não foi bem também, hoje assim não foi tão bem. O Fabrício, muita gente achou que ele nem fosse voltar à seleção. O Fabrício não só voltou, como entrou nos 2 jogos. 2 jogos. Ele deu entrevista falando do Fabrício. Agora, o Paquetá, que está nessa onda do Grafa aqui, ele está perdendo a posição, ele é um cara que está tentando se recolocar no time titular. Então vai lá, toma esse pênalti aqui para você ganhar moral. Teve toda a coisa da absolvição dele, tirar um peso das costas. Então eu acho que, de alguma forma, o Ancelotti dá uns sinais assim de que ele usa muito situações de jogo para mostrar para o grupo, não tem ninguém aqui principal, não tem uma estrela, não tem um protagonista só. Enfim, e ele vai trabalhando isso, assim como ele fazia muito bem no Real Madrid, né? Sim, é uma característica da carreira dele como treinador. Ele pegou muito vestiário pesado no Real Madrid e eu não lembro da gente falar em Milan lá atrás também, né? essas coisas. Eu acho que o Ancelotti ele tá começando a ter dimensão do tamanho dele, o que a gente esperava dele, que a gente sempre falou, a gente precisa de um treinador que seja o cara que mandasse no vestiário. E a maneira dele controlar o vestiário é dessa maneira. Ele é ensaboado, ele é da resenha, Você vê, a polêmica 2 semanas atrás lá dos treinadores, ele deu o ombro. Não, deixa, a opinião deles acabou. Então ele é um cara, não é um malandro, ele vou levar aqui e ali, e a gente sabe que ele é grande demais dentro do vestiário, né? Hoje a gente não tem na seleção um jogador maior que ele. A gente já teve em outras passagens, outras situações de jogadores e tal, mas assim, eu acho que ele... Como você falou, é dessa maneira que ele vai ganhar. E ele está lidando bem com a situação do Neymar também, porque não tem uma coletiva que ele não tenha que falar sobre o Neymar e ele consegue numa boa levar, cara. E vamos ouvi-lo, vamos despedir de vocês, amigos. Paulo Nunes, Lédio Carmona, bom trabalho para vocês. Até a próxima. A gente segue no Tá Na Área. A gente segue no Tá Na Área agora escutando as palavras do técnico da seleção brasileira. Hemos falado ontem que Tunisia tem diferentes características. Defendió con un bloque muy bajo. Para nós, por la característica de los jugadores que tenemos na frente, es mucho más complicado abrir esa defensa. Creo que el juego empezó mal porque hemos encajado gol, pero después, poco a poco, el equipo reaccionó. Yo hecho que se podía ganar el juego, pero la segunda parte creo que el equipo feito teniendo en cuenta las dificultades de pocos espacios, ha feito el partido que tenía que hacer. Mister André, da Folha de São Paulo, eu queria saber como foi a escolha dos batedores dos pênaltis durante o jogo. Se são os jogadores ali no campo que escolhem, como é que foi a escolha do Estevão para o primeiro e o Paquetá para o segundo pênalti? Paquetá era el lanzador de penalti en la primera parte, después cuando ha llegado el segundo penalti mudé el lanzador de penalti porque pensaba que de quitar un poco de presión a Estevão y meter a Paquetá que habitualmente tira los penaltis muy bien. Professor Rafael aqui, Rádio Gaúcha.
Desses amistosos, que lições o senhor tira, mas principalmente no sentido de o senhor tem agora, né, visto os jogos do Campeonato Brasileiro, visto os jogos da Libertadores, já conhecia, obviamente, a Champions League. A minha dúvida é se esses amistosos trouxeram alguma resposta para o senhor no sentido de, por exemplo, na dúvida entre convocar um jogador que está bem no Campeonato Brasileiro e um jogador que está bem na Europa, se isso vai pesar em algum momento ou não. No, eu não miro se o jogador joga na Europa, se joga no Brasil, se o jogador ajuda a equipe, é bom para a equipe, digamos, o jogador que ajuda al equipo. Os dois jogos, creo que agora o equipo está melhor que antes esos dos jogos, porque hemos aprendido muitas coisas nesse sentido. E também hoje é uma boa aula para nós, que quando enfrentamos a esse tipo de equipe con un bloque muy bajo, tenemos que actuar como actuamos na segunda parte, donde hemos tenido oportunidad para ganar o jogo. Senhor Ancelotti, boa noite. Meu nome é Fernando Valeca de Barros, eu escrevo para o The Football, o site The Football. Duas perguntas muito rápidas. Eu gostaria de ter a análise do senhor do rendimento da seleção nessa semana. Treinos e jogos. Como essa semana foi útil para a formação do grupo e como é que está a lista dos 26 jogadores? Quantos jogadores o senhor diria que estão certos nessa lista já? Obrigado. Bueno, certo, muitos. Faltan algunos, pero creo que la lista está bastante completa. A día de hoy faltan 2 amistosos, mas faltan 6 meses de juego donde todo puede pasar, donde hay un calendario muy exigente, el riesgo de lesão é muito alto. Então, eu acho que a equipe, o ambiente está no caminho correto para chegar a máximo nível na Copa do Mundo. Eu tenho muita confiança neste equipo e nestes jogadores, e sobretudo neste ambiente, que é um bom ambiente, porque os jogadores são sérios, são profissionais, são patrióticos, porque les gusta, tienen muito carinho a la camiseta. Estes são aspectos muito importantes. E sobre a semana com os africanos? Ha sido una boa semana con 2 equipos de diferentes características, un equipo mucho más abierto, con mucha más calidad, y un equipo un poco más defensivo, con un bloque, con una defensa muy cerrada. A nivel de oportunidad hemos tenido más